Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 de abril de 2023. É o dia 18 de Nissan do ano 5783. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Depois de um recesso, né, de Pesach e Shabat, estamos de volta aí com a tarde com a Torá, trazendo os aspectos finais de Pesach. Iniciamos a contagem de Homer durante 49 dias, temos a contagem de Homer e uma preparação para Shavuot, a outorga da Torá, a entrega da Torá. Então, nós vamos aí nos preparando para todas essas questões. Durante esse tempo, né, a contagem do Homer, nós estaremos trazendo aqui diariamente a contagem do Homer e os aspectos do referido dia da contagem do Homer, ok? Hoje nós estamos nos dias chamados intermediários, né, de Pesach, né? Então hoje nós estamos no segundo dia intermediário de Pesach e vamos até quarta-feira a nossos dias intermediários em preparação para o encerramento dos 8 dias de Pesach, ok? E dentro desse aspecto já estamos com a contagem do Homer. Hoje nós estamos no terceiro dia, vamos falar daqui a pouco sobre a contagem do Homer e uma preparação para as nossas atividades de Shavuot, né? Finalizando o Pesach, o próximo foco é Shavuot, a outorga da Torá. E por isso a contagem do Homer é uma preparação e nós vamos comentar também sobre essa questão aí, ok? E também hoje nós vamos iniciar, né, a Paraxá Shemini, Levítico capítulo 9 em diante, né? E vamos falar uma introdução sobre a Paraxá Shemini, ok? Então, Baruch Hashem, vamos então, seguimos em frente aí nesta nossa preparação das nossas atividades à tarde com a Torá, né, durante a semana que temos pela frente aí, ok? Dentro do aspecto ainda de Pesach, nós temos aí duas passagens para o dia de hoje da Torá, que está no capítulo 13 de Êxodo, né, o capítulo 13 de Êxodo, de 1 a 16, e o de Números, capítulo 28, verso 19 até o verso 25. Em Shemot, Êxodo, o capítulo 13, de 1 a 16, fala exatamente aí sobre a questão da consagração de todo primogênito, tendo em vista que os primogênitos do Egito, todos faleceram, todos foram mortos, né, pela praga do primogênito, a última praga do Egito, né? Então, o capítulo 13 aí, versos de 1 a 16, nos fala sobre isso. O versículo 3, e disse Moisés ao povo, recordai este dia que saíste do Egito, né? Recordai esse dia que saístes do Egito, da casa dos escravos, porque com mão forte vos tirou o Eterno daqui, e não comereis coisa levedada, né? Então o Egito é a casa da servidão, é a casa dos escravos. Lembrai deste dia. Nós, Benei Noach, né, não fomos escravos no Egito como o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Então, nesse período, nós nos solidarizamos com o nosso irmão mais velho sobre esse tempo da escravidão do Egito. Por isso, nós, dentro da nossa realidade como Benei Noach, né, nós comemoramos o Pesach com a Haggadah de Pesach para Benei Noach, que foi compilado pelo nosso rabino Yaakov Geranstadit, ok? Então, é o tempo da gente se solidarizar com o nosso irmão mais velho, né? Sentimos as suas dores, sentimos as suas tristezas, né?
sentirmos as suas perdas, mas também estarmos desfrutando das vitórias, dos frutos que provém do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, quando fala aqui o verso 3, recordai este dia, então Rashi e os demais comentaristas falam que o episódio da escravidão do povo judeu no Egito ocupa um lugar central no pensamento bíblico e judaico em geral. Por isso, pode observar que a maioria das preces, né, sempre fala sobre a questão do Egito. Fosse escravos no Egito, etc. e tal. Né, libertação do Egito, etc. e tal. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, bem como outros mestres, falam que nós precisamos libertar-nos do nosso Egito interior, ok? Aquilo que nos limita, né, que nos causa fronteiras para obedecer a Deus, servir a Deus. Por isso que no hebraico, o Egito em hebraico é Mitzrayim, que significa fronteiras, que significa limites, né? Então, tudo aquilo que nos limita a servirmos a Deus é uma escravidão, né? E quando essa escravidão é algo pertencente a nós mesmos, e é por isso que fala que nós precisamos ser libertos do nosso Egito interior, um exemplo simples, né? O que causa o impedimento de você fazer as suas preces diárias? Isso pode ser um Egito para você. Isso pode ser um Mitzrayim, uma fronteira, um limite, em que está te proibindo de servir a Deus. Então, essa é a questão. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos preocuparmos é sermos livres do nosso Egito interior, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, bem como também a nossa preguiça, né? A nossa preguiça de servir a Deus, fazer as nossas preces diárias, e etc, e etc. Ok? Então, a dimensão humana reduz-se dramaticamente quando esse carece de sua liberdade total. Se sua vida carece de sentido, é inútil falar de seus pertences. Afinal, de que servem nossas posses se nosso espírito está preso? Por isso, o povo judeu é instruído a se conscientizar permanentemente deste fato por todas as gerações, ou seja, recordai este dia em que saíste do Egito, a casa da escravidão. Recordai, para que nada possa fazer você se tornar um escravo novamente, e aí você fica sem poder realmente servir a Deus. Você fica preso a você mesmo, ao seu ego, ao seu egocentrismo, à sua preguiça e por aí afora vai. Então, por isso é importante estar livre do seu Mitzrayim, do seu Egito interior, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, numa das suas lições, ele diz assim: se nós nos preocuparmos com a nossa alma, assim como nós nos preocupamos com o nosso corpo em alimentá-lo, nós alimentaríamos adequadamente a nossa alma e nós viveríamos de forma mais espiritual, mais transcendente, mais celestial, com mais força. Não precisaríamos, né, estarmos preocupados com o nosso Egito interior, porque nós estaríamos bem fortes no campo espiritual e o Egito interior, ele é anulado diariamente, ok? Então essa é a questão que nos fala. Então, de acordo com a Torá, não se trata apenas de exercer a liberdade ou vivê-la, mas também ensiná-la e divulgá-la. A liberdade, nós temos aquele tripé, né? Aquele tripé, melhor dizendo, né? Porque já fala três, né? A consciência divina, a consciência de família e a consciência de liberdade. Então esse é o tripé divino que ele deu ao ser humano. Qualquer coisa que venha impedir com que esse tripé esteja de fato em ação nas nossas vidas, nós estaremos o quê? Nós estaremos simplesmente sendo escravos.
o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né, sendo escravo novamente do Egito. E nós que não fomos escravos literalmente do Egito, mas de forma espiritual, nós temos o nosso Egito interior, onde nós nos libertamos realmente quando nós adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nós fizemos a nossa libertação do nosso Egito interior, do nosso Mitzrayim, aquilo que causa fronteiras, limites para não servirmos a Deus. Então, por isso, de acordo com a Torá, né, não se trata apenas de exercer liberdade ou vivê-la, mas também de ensiná-la e divulgá-la. Então, a liberdade, ela é uma dádiva que Deus deu ao ser humano como a vida. Por que muitas vidas estão aí sem sentido? Por que muitas pessoas estão aí? Podem ter posses, podem ter posição social, podem ter um bom poder aquisitivo, podem ter muitas coisas materialmente falando, uma bela casa, um bom emprego, ou ser um bom empresário, etc, etc, etc. Mas quantos que estão aí sem sentido na sua vida? Quantas desgraças você está assistindo por aí? É tempo de reavaliação. É tempo de trazer de fato, né, aquilo que é importante para o ser humano. Já falamos algumas vezes aqui e voltamos a falar, né? Quando aquelas famosas 2 torres gêmeas, né, lá nos Estados Unidos foram destruídas, então perguntaram, né, para a filha de um grande pregador evangélico na época, né, por que Deus permitiu isso? Então a filha respondeu, né, a filha do Billy Graham respondeu. Ela falou: Deus se entristeceu com o que aconteceu, mas ele não pôde fazer nada. Ah, mas por que ele não pôde fazer nada? Ele não pôde fazer nada porque nós expulsamos Deus das nossas vidas. Nós expulsamos Deus das nossas famílias, de dentro da nossa casa, expulsamos Deus de dentro das escolas, expulsamos Deus de não se fazer mais leituras bíblicas e nem preces dentro das escolas, dentro das universidades. É proibido falar de Deus dentro das redes escolares, de uma regra geral. Então não foi Deus que permitiu, fomos nós que colhemos aquilo que nós plantamos. Nós expulsamos Deus e nós ficamos sem proteção. Então essa é a mesma coisa. Vejam bem, dentro de um aspecto histórico aí, dessas questões que nós estamos falando aí, né? Por que Deus fala para Moshe para Arão, para os filhos de Arão e para gerações posteriores? Capítulo 13 de Shemot, Êxodo, verso 3. Recordai esse dia. O povo judeu todo ano recorda em Pêssar este dia da libertação da casa da escravidão. Recordam como que foram escravos no Egito. Recordam com a mão forte, o braço forte que Deus tirou-os do Egito, para não voltarem a serem escravos. Isso faz parte da educação, não somente no campo espiritual, mas faz parte da educação familiar, a educação secular. Então o povo judeu vivencia a sua liberdade e ensina sobre a liberdade. E vejam bem, uma determinada criança, fato real, não vamos contar local nem nomes, obviamente, por questão de ética, mas é fato real. Uma criança de 9 anos, uma menina de 9 anos, foi pega dentro da escola com uma faca. E ela dizia que ia esfaquear uma criança,
uma outra criança, porque ela simplesmente, essa criança deixou a amizade dela para ter amizade com outra pessoa. E a outra menina que viu a faca na bolsa dela falou para a professora. Aí a professora viu, constatou, e aí ela falou: também você vai ser esfaqueada porque você falou para a professora. E quando na diretoria a diretora pergunta àquela criança de 9 anos: o que a sua mãe vai falar sobre isso? E a criança responde: eu não tenho mãe. A minha mãe só trabalha. A minha mãe não é presente. E quando pergunta sobre o pai: o que o seu pai vai dizer disso? O meu pai só trabalha. Eles ficam um pouco dentro de casa. E aí? O que fazer com uma criança dessa? O seu lar está corrompido. A sua educação está corrompida. A consciência de Deus e a consciência de família estão corrompidos. É culpa da criança? Não. É culpa dos pais? Sim. Então, por isso, Deus, um excelente educador, ele ensinou como ser um educador Moshe, e Moshe ensinou Arão a ser um bom educador, bem como os filhos de Arão serem bons educadores, e isso passando de geração em geração. Por isso que uma das canções de Pêssar fala que a canção diz: livra-nos das suas mãos. De que mãos? Das mãos dos opressores. Porque não foi apenas o faraó que quis extinguir ou exterminar o povo judeu. Através da história, muitos quiseram fazer isto. Mas diz Deus a Moshe, Moshe a Arão, Arão aos seus filhos e às gerações posteriores: recordai-vos deste dia. Uma criança que não tem a presença da mãe para poder solidificar uma educação dentro de princípios éticos, morais e espirituais, o que vai ser de uma criança dessa? É o que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. Não é só o Brasil, é o mundo. Por quê? Porque, como disse a filha do Billy Graham, nós expulsamos, a sociedade expulsou Deus de dentro das famílias, de dentro das escolas. É proibido falar de Deus, é proibido ler a Bíblia, é proibido fazer preces dentro das escolas e dentro das famílias também. Por quê? Não tem ninguém para fazer prece, não tem ninguém para ler a Bíblia, não tem ninguém para trazer uma educação espiritual, para solidificar uma educação na ética e nos bons princípios. Então, por isso, o povo judeu vem através de milênios, cada vez mais se solidificando na educação. E nesse tripé, consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Liberdade não para a libertinagem, liberdade não para a licenciosidade, para fazer tudo que não presta. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. A pessoa, ela defende com unhas e dentes, por exemplo, né, o A-bor, toco. Mas ataca com todas as suas unhas e dentes ferozes quando se fala de Deus. Aí quando acontece uma desgraça, onde estava Deus? Aí questionam Deus, acusam Deus, por que deixou acontecer tal coisa? Mas ele foi impedido pelos próprios seres humanos. Não é o que diz o salmista? Que o anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que o invocam. Se as pessoas repudiam a Deus, rejeitam a Deus,
Como que pode a proteção divina estar perto das pessoas se as pessoas rejeitaram a Deus? Entende? Então, por isso, é essa questão que Rashi e os demais comentaristas falam sobre essa passagem. Recordai-vos deste dia, né? Ou recordai esse dia. Ou seja, não é uma questão apenas de exercer liberdade, não é uma questão apenas de viver a liberdade, mas é uma questão de ensinar e divulgar liberdade para servir a Deus. Qual é o potencial da verdadeira liberdade? É fazer o que eu quero. Não. Isso não é o potencial da liberdade. Porque, na realidade, a pessoa que assim o age, ela age exatamente para satisfazer os seus desvarios, para satisfazer as suas paixões desenfreadas, para servir o seu ego, o seu eu, e, portanto, ele é escravo do seu eu, ele é escravo do seu Egito, com todas as suas coisas perniciosas que o Egito representa, dentro da idolatria, dentro da ética, dentro da moral. Tudo que não presta está enraizado em Mitzrayim. Então a pessoa que age assim, ela é escrava do Egito. Mas qual é o potencial da liberdade? É aquilo que Deus colocou diante do ser humano. O sim e o não. Para você escolher. Deus, ele te dá a consciência de liberdade para você poder escolher entre o sim e o não. Sim, para obedecer a Deus, conhecer a Deus. Não, para não conhecer a Deus e para não obedecer a Deus. É aí que está o potencial da liberdade. O poder da decisão de escolha. E quando você escolhe bem, como está registrado em Devarim, Deuteronômio, eis que coloco diante de vós a vida, o sim, e a morte, o não. E como o Pai das misericórdias, que é o nosso Deus, ele diz, escolha, pois, a vida, o sim, o servir a Deus, para que viva bem tu e a tua família. O que fazer com uma criança que todos os valores estão corrompidos dentro da sua casa, dentro da sua família, com a sua mãe, seu pai, com ela, seus irmãos? O que fazer? O único caminho é retornar a Deus, é retornar à sua palavra, a Torá. Então, por isso, recordai-vos para que possa viver o poder da liberdade. E a segunda passagem que nós temos para hoje, dentro de Pêssar, né, está no livro de Números, né, capítulo 28, versos 19 a 25, né, que nos fala sobre a oferta de elevação, né, tanto na primeira passagem como nessa segunda passagem, nós temos aí o bezerro, né, sendo escolhido para ser a oferta queimada diante de Hashem. Então, o Kohen Gadol, Arão e os seus filhos, os Kohanim, eles levam então para o sacrifício os bezerros, né, para o sacrifício. Então, nós temos aí que isso se refere a Pêssar, né? E vejam bem que não tem cordeiro. A única vez aplicado cordeiro em Pêssar foi lá na saída do Egito, não para perdão de pecados, mas para realmente a questão sacrificar a idolatria, porque o cordeiro representava uma divindade do Egito, um dos deuses do Egito. Então, o Eterno deu ao povo judeu a mitzvah de fazer o sacrifício do cordeiro, que era o sacrifício da idolatria. Não era o sacrifício para perdão de pecados, era o sacrifício da idolatria.
Isso era para adquirir mérito para poder realmente ter direito à sua liberdade do Egito. E a segunda mitzvah, o segundo mandamento, foi a Brit Milá, a circuncisão, que foram os dois mandamentos que deu mérito ao povo judeu sair do Egito. E aqui nós temos a questão de a consagração, né, de Arão e os seus filhos ao sacerdócio, e para perdão de pecados nós vemos aí que é levado a bezerros ou novilhos, né, como é dito, para o sacrifício para perdão de pecados, ok? Então, é isso daí. Antes de nós entrarmos na nossa paraxá da semana Shemini, então nós vamos fazer exatamente a contagem do Homer, né? A contagem do Homer, amados, ela tem como finalidade, fazendo uma introdução rápida, o rabino Simon Jacobson, né? Que ele é o autor do livro Rumo a uma Vida Significativa, onde ele traz os grandes ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, lições práticas, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, que esteve na liderança, né? Desde 1950, em 1951 oficialmente tornou-se o líder, mas era já reconhecida a sua liderança desde o ano 1950, e foi até 1994, né, quando houve o ocultamento do seu corpo físico, ok? E mesmo depois de 1994, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele continua sendo considerado o líder máximo espiritual da nossa geração, ok? Tendo em vista que ele, ao ser o sétimo Rebbe, né, da liderança Rabade no mundo inteiro, depois do ocultamento do seu corpo físico, não houve nenhum rabino que pudesse estar na mesma condição ou superior a toda a sua sabedoria, compreensão das escrituras, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, mesmo nesse período, né, conhecido lá atrás, né, década de 50, 60, 70, 80 e 90, ele tinha uma visão, ele era um visionário, além do seu tempo, além da sua própria geração, que ainda é a nossa geração, né? Então, por isso, rumo a uma vida significativa, o mesmo rabino que traz para nós o guia espiritual para a contagem do homem. Qual é o objetivo principal para a contagem do homem? É exatamente para uma retificação, para corrigir, para sarar, para curar o quê? As nossas emoções e o nosso refinamento pessoal. Esse é o caminho. A Torá é a base. Então a contagem do homem traz para nós a cura emocional e o refinamento pessoal. Por isso a contagem do homem, ela começa com 1, 2, vai até 49, e no 50º dia é Shavuot, né? É o tempo da outorga da Torá do Monte Sinai. Então, posterior a isso, há mais de 3.334 anos, fato acontecido no Monte Sinai, ainda todo ano o povo judeu e os monoteístas, que têm o fundamento judaico com orientação rabínica, o fazem anualmente, recordando este período. E por isso a contagem do homem de 49 passos, ou 49 contagem, está conectado com o Tikkun, que é correção, cura, retificação das nossas emoções e da nossa própria personalidade. Ou seja, a finalidade é fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores hoje do que ontem e menos do que amanhã. Ou seja, um crescimento constante dentro do aspecto do nosso refinamento pessoal e emocional, ok? Então, nesse aspecto aí, nós estaremos conectados durante estes 49 dias, que são divididos em semanas.
são 7 semanas, sendo que 7 semanas, cada semana contém 7 dias. 7 semanas vezes 7 dias, nós temos 49 dias, ok? Então, nesses 49 dias, na sua integridade, nós teremos uma conexão direta, né, com os ensinamentos baseados na Torá e dos nossos mestres, que estarão diretamente relacionados com os 7 atributos emocionais da nossa alma. Esses atributos emocionais no hebraico são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod e Malhut. Hesed significa amor, benevolência. Gevurah, justiça, disciplina, restrição e temor. Tiferet, beleza e harmonia e compaixão. Netzar, persistência, firmeza e ambição. Hod, humildade, esplendor. Yesod, vinculação e fundamento. Malhut, nobreza, soberania e liderança. Ok? Então são 7 atributos. Cada semana, cada um desses atributos é a base. E os outros são uma soma com o atributo principal da semana. Então, nesta primeira semana, nós estamos em Hesed, né, que é amor, benevolência, e então cada um deles se relaciona consigo mesmo, com os 7 atributos. Então, Hesed é o primeiro da semana, então ele se relaciona com o próprio Hesed e depois com os outros 6, Gevurah, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod e Malhut. Cada dia, durante a semana, né, o atributo principal tem um relacionamento com cada um deles. Por isso que é 7 vezes 7. 7 semanas, cada um desses atributos é a base de cada semana, e cada dia da semana, que são 7, então o atributo principal da semana fazendo uma conexão com cada um dos 7 atributos, e nós vamos aprendendo as lições que temos, no sentido de que o quanto precisamos refinar realmente a nossa cura emocional e a nossa personalidade pessoal, né? Então, esta é a finalidade. Então, nessa semana, nós estamos na primeira semana, e essa primeira semana, então, é Hesed, né? Há 2 dias atrás, quando nós iniciamos na segunda noite de Pêssar, né, a contagem do homem, então nós iniciamos com Hesed, que é o atributo principal da semana, a primeira semana, e no primeiro dia, a relação, a conexão de Hesed com Hesed. Então é amor no amor, ok? Então é um aspecto efetivo do amor. No segundo dia, nós tivemos aí então o segundo atributo, que é Gevurah, em Hesed, que significa disciplina no amor, tratando-se de uma questão do amor saudável e o amor não saudável. Quando o amor ele é egoísta, ele é não saudável. Quando o amor ele escraviza, ele é não saudável. Mas o amor saudável é aquele que respeita o próximo, seja o seu próximo, o ser humano o próximo, seja seu filho, sua esposa, seu marido, seu parente, colega de trabalho e etc, etc. O seu próximo, seja qual for o grau que ele tem de relacionamento contigo. Então, o amor saudável é o amor que respeita, certo? E outra coisa contrária disso, não tem nem o que falar, né? Então, dentro desse aspecto, né? Por que a chuva é uma bênção? A chuva é uma bênção quando ela cai em gotas, delicada, suave, porque ela molha a terra, faz a terra produzir o seu pão e alimenta todo ser vivente. Então, este é um espelho do amor saudável. E o amor não saudável é a tempestade. É aquela que vem com aquela trovões, relâmpagos, e como diz, né,
o modo simples de dizer, vem aquele pé d'água que faz enxurrada e traz grandes estragos. O amor não saudável é este, que só traz estragos e desgraças para as pessoas, ok? E hoje, né, até o pôr do sol de ontem até o pôr do sol de amanhã, e assim, pela graça bendita de Hashem, nós estaremos fazendo em à tarde com a Torá a contagem do Homer juntamente convosco. Então, até o pôr do sol de hoje, nós estamos no terceiro dia, isto é, hoje é o dia 3 do Homer, né? Se você não fez a contagem do Homer, então quando nós estivermos fazendo aqui, é só você repetir. Hoje é o dia 3 do Homer. Só você fazendo isso, você já está participando da contagem do Homer. Ok? E agora, na sequência, a gente traz as reflexões sobre o dia 3 do Homer. Então, hoje, o dia 3 do Homer, estamos na primeira semana Hesed, e nós estamos no terceiro atributo, que é Tiferet, que significa compaixão, harmonia no amor. E diz assim a nossa reflexão. É baseado no rabino Simon Jacobson, ok? A harmonia no amor é o que combina tanto os aspectos Hesed, de amor, bondade, quanto os aspectos de Gevurah, compaixão, harmonia, né, força, né, no amor. O amor harmonizado inclui tanto empatia quanto compaixão. Amor é frequentemente oferecido com a expectativa de se receber amor de volta. Amor com compaixão é dado desinteressadamente, sem esperar nada em troca, mesmo quando o outro ou a outra pessoa não mereça amor. Esse é o amor de compaixão com harmonia, ou o atributo, né, de Tiferet, compaixão, harmonia no amor. É amar sem esperar nada em troca. Esse é o amor saudável. Mesmo que a pessoa não mereça amor, você tem um compromisso de amor com ela. Por isso, Levítico capítulo 19, verso 18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a si mesmo. E se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Ok? Por isso, não engane a si mesmo. Continuando. Amor com compaixão é dado de forma desinteressada, mesmo que a outra pessoa não mereça, mas você não está para julgar essa questão, você está para viver essa questão. Amar o próximo como você ama a si mesmo. Tiferet, compaixão, harmonia, é dar também para aqueles que lhe magoaram. Ou seja, mesmo as pessoas que magoaram você, você precisa ter compaixão e harmonia no amor. Você precisa amar as pessoas a si mesmo. Mesmo que elas te causaram algum dano ou magoaram você. O amor, ele é para ser amado, vivido, vivenciado. Por isso, reconhece a disciplina de Gevurah e, contudo, clama por amor compassivo para todos. Mesmo que a disciplina de Gevurah, que é disciplina, rigidez, força, né? Mesmo assim, clama por amor compassivo para todos, dentro de Tiferet e Hesed, né? Ou seja, em qualquer tempo, mesmo fora de tempo, sempre é tempo de amar de forma com compaixão, com harmonia. Por isso, o exercício do dia é: estenda uma mão solidária a um desconhecido, né? Então, estende a sua mão solidária a uma pessoa não conhecida ou pessoa desconhecida. Baruch Hashem, amanhã nós teremos então o quarto dia. Vamos ver o que nos reserva no quarto dia. Adentrando na nossa paraxá da semana, Shemini, capítulo 9 de Levítico, Vaikra,
do verso 1 até o capítulo 11, verso 47, que é a nossa paraxá da semana, ok? Então, Shemini, ela traz para nós, assim como existem 7 dias na semana, o número 7 alude ao ciclo do mundo natural. Então, o 7 ele está conectado com o mundo natural. Por isso que a criação começou no primeiro dia, foi concluído no 7º dia. A semana, ela é concluída no 7º dia automaticamente. Então, o 7, ele está conectado com o ciclo do mundo natural. Porém, a nossa paraxá, ela chama-se Shemini. E o que é Shemini? É o 8º. Está conectado com o 8º dia. Está conectado com o 8º milênio. Portanto, o 8 representa aquilo que está além da ordem natural, do mundo natural, dos 7 dias da criação, dos 7 dias da semana, com o mundo natural no qual nós vivemos. Então, o 8 está conectado com En Sof, o infinito, com o próprio Deus. E automaticamente o 8 é superior ao 7, ok? Então nós temos 6 dias da semana da criação, onde no 6º dia foi criado o ser humano, certo? No princípio do 7º dia, Deus concluiu as obras, abençoou e santificou o 7º dia. 6 está conectado com 6 milênios, a história da humanidade. O 7º dia da semana, que conclui a semana, fecha a semana, está conectado com o 7º milênio, que está conectado com o Mashiach, que será o rei absoluto no 7º milênio. É ele que regerá todas as nações a partir de Jerusalém, a partir de Israel. E é a partir de Jerusalém que sairá durante o seu reinado a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E todas as nações aprenderão plenamente a conhecer o único Deus e servirão ao único Deus. Não haverá denominações, haverá apenas monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É o 7º milênio de Mashiach, que é judeu e que vem da descendência de Judá e de David, ok? Então, esse é o 7º milênio. É o último passo para o 8º milênio, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, que é conhecido de forma popular como a vida eterna, ok? Então, por isso, representa o reino espiritual, sendo verdadeiramente infinito, né? O 8 em si, ele representa o infinito, porque o 8 em si não tem princípio nem fim. E, portanto, o 8 não tem relação com o finito. E por isso o 7º milênio com Mashiach é o último passo para o infinito, a vida eterna. E é esta incompatibilidade fundamental entre 7 e 8, né, que a Torá se refere colocando Shemini em uma paraxá à parte. A Torá está nos ensinando que 8, que é infinito e divino, e 7, que é mundano e físico, não podem se misturar. Então vejam bem, o 7 e o 8 não podem se misturar. Por quê? Porque o 7 tem uma conexão direta com aquilo que é do mundo natural, o mundo físico. O 8 tem uma conexão direta com aquilo que é espiritual, com o infinito, com o próprio Deus. Ele é divino. Então, eles não podem se misturar. Porém, vamos ver que existe aí um porém nessa história, né? Isso quer dizer que eles não podem ser misturados pelo homem sozinho. O ser humano não tem como misturar 7 e 8. Sozinho o homem não tem como fazer fusão nessa história aqui, ok? Mas Deus e seus mandamentos, é claro, obviamente, né,
não estão limitados pelo paradoxo dessa matéria, desse mundo físico, desse mundo natural. Assim, quando o homem segue a ordem de Deus para executar uma tarefa em particular, com um objetivo físico, nós testemunhamos uma improvável fusão de opostos, o divino e o humano, o espiritual e o mundano, se atraindo e fazendo a fusão. Ou seja, Deus e o ser humano, o divino e o humano. Somente quando o ser humano ele se coloca em marcha, se coloca em frente, se coloca em andar em direção à vontade divina, é possível o 7 e o 8 fazerem uma fusão. O divino e o humano fazerem uma fusão. O infinito e o finito se fundirem para o 8º milênio, a vida eterna. Então, sozinho? Então, por exemplo, tem muita gente que diz por aí que é monoteísta. Não, eu sou monoteísta. Longe de minha idolatria. Ótimo. O seu monoteísmo, ele é um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Aí então o espertalhão diz assim: eu não tenho rabino, eu não preciso de rabino, eu não preciso de homem, só preciso de Deus. É um verdadeiro ignorante. Esse fulano aí. É um verdadeiro ignorante. Ele já está querendo mudar a orientação divina, bem como querendo mudar, né, as diretrizes divinas. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é a meta de Deus para as nações. Então, quando o espertalhão fala que eu sou monoteísta, eu não preciso de rabino, que eu não preciso de homem, eu só preciso de Deus, é um ignorante. Não vá atrás desses que depois eles gostam de se intitularem como líderes. Então, eles se intitulam como líderes, outros se intitulam como roshi, outros se intitulam como rabino pirata, entendeu? Não fez nenhuma yeshivá, não tem nenhum rabino, seu orientador, mas ele se intitula rabino. Ah, eu sou rabino. Né? Então, quer dizer, ele se nomeia rabino e vai por aí afora. Mas as pessoas estão com tanta fome e sede espiritual que se deixam levar, não pesquisam se aquela pessoa de fato é rabino ou não. Qual é a yeshivá que você fez? Ah, a yeshivá que eu fiz foi lá do fundo de casa, lá do fundo do quintal de casa. Beleza, hein? Ótimo. Ótima faculdade, né? Ótima yeshivá, do fundo do quintal. Entendeu? Não, eu sou rabino porque eu estou estudando a Torá, estou estudando o hebraico, já sei o alfabeto hebraico, já sei falar bastante coisas em hebraico, eu leio em hebraico, que não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu sou rabino pirata, né? Rabino pirata. Essa é a questão. O rabino, ele precisa ser judeu, fazer uma yeshivá e assim sucessivamente, né? Esse negócio de que foi ungido rabino, meu Deus do céu, né? Eita carnaval, né? Que nem mercado de peixe, né? Quem quer ser rabino? Aí levanta a mão. Aí levanta a mão um monte de espertalhões ali e vai lá e recebe a unção de rabino. Eita festa, hein? Para... Misericórdia, né? Então não é por esse lado aí não, ok? Então, ou faz a coisa certa ou é melhor não fazer. Entendeu? Faz a coisa certa que é melhor para você, né? Se você está atrás de títulos, então segue a regra. Faz a faculdade, faz conversão, depois vai para yeshivá, fica lá uns par de anos, lá uns 10 anos lá aprendendo lá, aí depois leva mais uns 5, 6 anos aí fazendo uma adaptação como rabino aqui, ali e acolá, para depois querer liderar aí um povo, né? Então, cuidado com essas histórias aí, né? Tá cheio de rabino pirata por aí, ok? Então, dessa forma, amados, né?
o homem sozinho, ele não pode fazer essa fusão. Ele precisa estar focado em Teshuvá, né? A Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. A Tefilá, as preces diárias, estudo da Torá, as 7 leis de Noah e a Tzedakah. É onde que nós precisamos estar firmados nesses 5 níveis e podemos estar continuamente fazendo isso daí. Nós vamos fazendo fusão com Deus e vamos no nosso dia a dia, dentro da nossa questão da contagem de Homer, vamos curando as nossas emoções e refinando as nossas personalidades, ok? Então, por isso, isso quer dizer que eles não podem ser misturados pelo homem sozinho, mas Deus e seus mandamentos, é claro, não estão limitados pelo paradoxo entre matéria e espírito. Assim, quando o homem segue a ordem de Deus para executar uma tarefa em particular com um objeto físico, nós testemunhamos uma improvável fusão de opostos. Aquele objeto físico, cuja própria natureza é ocultar a presença de Deus, agora torna-se uma expressão pura da vontade divina infinita, né? Então são os livros, são os estudos, o seu tempo, o seu trabalho, sua tzedakah, suas doações, seu dízimo, suas ofertas e etc e tal. Você usando todos o mecanismo material e físico para servir a causa de Deus. Aí você faz uma fusão com Deus. Você em Deus, Deus em você. Assim, os 613 mandamentos, né? Na verdade, são 613 pontes, né, entre o 7 e o 8. Né? Por conseguinte, é também da observância destas mitzvot que a presença de Deus torna-se visível dentro deste mundo físico, com a verdadeira e completa redenção. Como o 8º dia da consagração, né, de Arão e os seus filhos, quando a glória de Deus apareceu para todas as pessoas, né? Então foi no 8º dia, durante 7 dias de consagração, a glória de Deus não se revelou ali no mexicano, mas no 8º dia, né, realmente a glória de Deus se manifestou no mexicano. E por causa disso, Moshe não podia entrar e nem Arão. Mas aí Deus chamou Moshe. E Deus chamou Moshe para dentro da sua glória. E Moshe pôde entrar no mexicano, o tabernáculo no deserto. Em seguida, Deus disse a Moshe: chame Arão. Fala para Arão se aproximar e traga o seu bezerro como oferenda de perdão de pecados. E por que Deus fala com Moshe e Moshe fala para Arão? Aproxima-te do altar, capítulo 9, verso 7, que fala: aproxima-te do altar e prepara a tua oferenda de pecado e tua oferenda queimada, né? E o verso 8 diz: e Arão aproximou-se do altar e ele abateu o bezerro que tinha para a oferenda de pecado. Então veja bem, Arão, ele ofereceu um bezerro, portanto do gado bovino, certo? Então, o famoso novilho, até 1 ano de idade. Então, ele ofereceu um bezerro para perdão de pecados e não cordeiro, entendeu? Então, e por que Moshe disse a Arão, aproxima-te? Porque Arão ainda vivia com o peso do bezerro de ouro, do pecado do bezerro de ouro. Até aqui, segundo Rashi, Arão não tinha certeza de que ele tinha sido perdoado por Hashem. Então, quando a glória de Deus se manifesta, nem Moshe nem Arão podiam entrar no mexicano, o tabernáculo, e Deus chama Moshe primeiramente, e Moshe entra para o mexicano dentro da glória de Deus. Em seguida, Deus diz a Moshe: chame Arão, fala para Arão se aproxima-te, Arão, e traga o seu bezerro para o perdão de pecados. E então Arão pôde realmente adentrar e pôde fazer a sua oferenda.
E dessa forma, Arão teve realmente a certeza do perdão do seu pecado de bezerro de ouro. E depois, Deus ele dá a Arão, né, entre aspas, né, um presente precioso, que é o acendimento da menorá dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. Então, esse presente de iluminar realmente o interior do Mishkan, né, deu a Arão esse privilégio de poder iluminar o interior do Mishkan, do tabernáculo. É dessa forma que Deus concedeu a Arão essa dádiva preciosa de poder acender a luz nos corações dos judeus e dos Benei Noach, dos monoteístas, poder acender a luz, a chama de Deus. Então, amados, esta é o nosso reinício da nossa A Tarde com a Torá, depois do nosso recesso aí, né, de Pêssar e Shabat, e pela graça bendita de Hashem, que o Eterno nos renove, nos fortaleça dentro desses aspectos todos, para que nós possamos seguir juntos até a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Gratidão a cada um de vocês. Depois vamos pegar os nomes aí para a gente poder fazer a menção amanhã, né? E gratidão a cada um pela sua presença, de podermos juntos estarmos aqui em A Tarde com a Torá, né? E nós divulgamos aí nas redes sociais aí, né, um post aí sobre o Rebbe, né, o tzadik da nossa geração, né? E depois que nós compartilhamos, aí eu percebi que estava no YouTube pessoal meu, né? E não no Benei Noach, Bauru e região, né? Mas aí vemos um lado positivo da história, né? O nosso canal particular tem apenas 10 ali seguidores, né? Quem sabe agora aumenta ali também, né? No nosso canal pessoal ali do YouTube. Quem sabe aumenta aí os inscritos e aqueles que vêm curtir aí essa entre aspas, né, essa boa falha, né, que nós cometemos aí, tá bom? Então curte lá, compartilhe, e no canal pessoal, se quiserem se inscrever, estejam à vontade. O fundamental e o principal é de fato o canal Benei Noach, Bauru e região, para juntos estarmos trazendo Mashiach, que Mashiach venha a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Aos amados de norte, sul, leste, oeste e de entre as nações, amanhã estaremos de volta. Shalom, shalom.